Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Protocolo Roberto Mantini pode ser acessado pelo Corinthians. Achou que era o Botafogo? Não é nada disso. Corinthians já está considerando procurar Roberto Mantini, já sabe a pedida salarial, tem por base aquilo que Mantini pediu para treinar o Botafogo e o Botafogo não quis pagar, então o Corinthians se prepara para uma investida no treinador italiano que aceitou treinar o Botafogo. Então o Corinthians não vai precisar fazer muito esforço para convencer Roberto Mantini a entender o que é estar no futebol brasileiro, a aceitar vir para o futebol sul-americano. Isso ele já tinha aceitado com o Botafogo. A questão ali foi salário, entre outras questões envolvendo dinheiro, John Textor e Roberto Mantini. O Corinthians conta com o apoio de um ex-lateral do clube, o César, que é muito próximo ao Roberto Mantini, enfim, já até postou ontem mensagem lá no estádio do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians, após a saída de Ramon Dias, tem 2 vitórias, não sei se coincidência, mas ganhou do Sport e ganhou ontem a primeira partida na Sul-Americana contra o Racing do Uruguai, jogando com 1 a menos, Corinthians com muita entrega, com muita raça, como é a história do Corinthians, né? Se não for sofrido, tem sempre esse pano de fundo, né? Mas sem treinador, em busca de uma referência, o Corinthians está mirando alto. Mirou 2 vezes. Em repatriar Tite, mas Tite já havia dado esse spoiler, né, já há um tempo, de que iria cuidar da sua saúde. E Dorival Júnior. Então o Tite negou por conta da saúde e Dorival Júnior negou por outros fatores. A ESPN já havia dito que Dorival Júnior e Corinthians estavam quase certos, mas quase não é certo. Então, babou, o negócio babou. Tá? E Corinthians agora busca mirar um pouquinho mais alto. Caso não consiga convencer Roberto Mantini, porque é um projeto diferente do Botafogo. No Botafogo, Roberto Mantini, vale dizer, Roberto Mantini aceitou o desafio. O que pesou foi outra coisa. Além da questão do salário, que realmente era anualmente muito caro, outras questões pesaram também. Mas o que seduziu Roberto Mantini, claro, foi estar na vitrine do Super Mundial de Clubes da FIFA. Estar na vitrine europeia. Afinal de contas, o Botafogo vai jogar com 2 grandes clubes europeus, o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain, que apesar de não ter título europeu, é um dos principais clubes do cenário ali, do centro europeu, já que sempre é campeão francês, né? Só um desastre ambiental evita um título francês do Paris Saint-Germain. Então, o Roberto Mantini, por várias razões esportivas, havia topado, né, o desafio. Agora, dirigir o Corinthians é outra coisa. Já é um outro porém. O que o Corinthians pode oferecer para o Roberto Mantini esportivamente? Muito pouco. Muito pouco. É um time que disputa a Sul-Americana, que pode até se classificar para os playoffs. Não acho muito difícil o Corinthians se classificar. Mas está numa situação que não é simples no grupo, né, para conseguir classificação direta. E mesmo os playoffs, o Corinthians vai brigar aí com a América de Cali, vai brigar com o próprio Huracan. O Racing do Uruguai eu acho que é o mais fraco do grupo, né? O Corinthians fez o que tinha que fazer, venceu, mas a atratividade para o Roberto Mantini no Corinthians é pouca, até porque o staff do treinador vai analisar todo o entorno, né? Questões de denúncias, Corinthians envolvido em denúncia com ex-patrocinador, questões envolvendo dívida bilionária, jogador que saiu por conta de não pagamento, transfer ban de FIFA, uma série de fatores aí que podem fazer com que o Roberto Mantini sequer escute a proposta corintiana. Porém, está fora do mercado, o Corinthians
é um grande ativo do futebol brasileiro. Tem o Memphis Depay aí para comprovar que, em termos de marketing, vale a pena. O Corinthians é sempre marketing, seja positivo, seja negativo. Então é uma incógnita. Tá? Eu acho que Roberto Mantini não vai topar, por razões que eu já mencionei aqui. Todavia, a gente não sabe a sede, a fome que o treinador tem de novos desafios. Não sei. Mas a missão não é fácil. E caso Roberto Mantini não aceite, o Corinthians deve tentar a contratação de um treinador argentino. Tá certo? Bom, gente, falando em argentino, sul-americano, a gente vai falar de Libertadores Sul-Americana aqui, né? Falei do Corinthians, que venceu e sobrevive na Copa Sul-Americana em seu grupo. O Grêmio empatou fora de casa com o Godoy Cruz, um bom resultado para as pretensões do Grêmio, que é classificar-se em primeiro. Agora, o vexame, a decepção, a frustração fica sempre por conta do mesmo time na Sul-Americana, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro é o time com o maior investimento dentre todos que disputam a Copa Sul-Americana. É o Cruzeiro. O Pedrinho BH gastou uma fortuna para montar esse time do Cruzeiro. Mais outra fortuna para trazer um treinador da estirpe de um Leonardo Jardim. E o Cruzeiro está praticamente eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, que é uma espécie de Série C, não é nem Série B, porque os times são tão horríveis que não dá para chamar de Série B. É uma afronta ao Volta Redonda, é uma afronta ao CRB, ao Remo. É patética a situação. É constrangedora a situação do Cruzeiro. Os torcedores do Cruzeiro estão aí, reclamando, exigindo mudanças totais, não é só em termos de treinador, tá? Porque o treinador é excelente. Eu gostaria de saber quem deu essa ideia. Quem pensou que trazer medalhões fosse ser a solução para o Cruzeiro? Cássio, isso é, como eu posso dizer, pedra cantada para quem jogava bingo, né? Pô, brincadeira. Isso é mais do que, não precisa nem ser um profeta, um vidente. É simplesmente você sentir cheiro de terra, olhar para o céu, tá todo nublado, vai chover, olha o cheirinho de terra. Não precisa ser um gênio para isso. E o Cássio tá com um cheirinho de terra, ó, há muito tempo. Ele saiu do Corinthians porque de 5 em 5 jogos era uma falha que comprometia o rendimento do Corinthians. O Cássio é um ex-goleiro em atividade, diferente do Fábio, que com 50 anos vai estar pegando horrores. O Cássio é um ex-goleiro em atividade. Todo jogo o Cássio falha, é numa final de Sul-Americana, é numa terceira rodada, é num terceiro jogo de Sul-Americano, o Cruzeiro está praticamente eliminado. O que a gente vai falar do Cruzeiro? Perdeu os 3 jogos. E para 3 equipes, o grupo do Cruzeiro era o mais fácil da Sul-Americana, gente. Era o mais fácil da Sul-Americana. Ele conseguiu perder para o Palestino do Chile, ele conseguiu perder para o Mushuc Runa, e ele conseguiu perder para o 24º colocado do Campeonato Argentino. É difícil a situação do Cruzeiro. É bem difícil. 0 ponto em 3 jogos. Vamos lá. Não sei o que pode acontecer. Se o Cruzeiro ganhar todos os jogos, talvez consiga sonhar com a segunda vaga. Mas o cenário é catastrófico, né? Ao contrário do Bahia, o Bahia está fazendo aquilo que pouca gente acreditava que fosse fazer no grupo da morte. Venceu o Atlético Nacional. E o Bahia, com 2 jogos fora de casa, conseguiu 4 pontos, tropeçou contra o Inter, mas é um clássico brasileiro. Venceu o Atlético Nacional de Medellín, 1-0 ontem. E venceu o Nacional de Montevidéu fora de casa, que era um resultado inesperado. Time inexperiente, não sabe que é Libertadores há muitos anos, muita coisa mudou. Dentro do elenco você tem poucos jogadores ali com rodagem internacional. E o Bahia não quis nem saber. É o líder do grupo da morte, é isso mesmo, porque o Inter tropeçou em casa contra o Nacional. Então tá ali, o Nacional de Montevidéu vai tentar, no próximo jogo, na Fonte Nova,
tirar ponto do Bahia, e o Bahia vai tentar fazer valer a sua torcida, o seu mando de campo, a sua campanha extraordinária na Libertadores para fazer 10 pontos e começar, pelo menos, para garantir a Sul-Americana. O Bahia, com uma vitória, ele garante a Sul-Americana, porque aí o Nacional não tem como mais pegar o Bahia. O Bahia vai chegar a 10 pontos, o Nacional ficar com 1, o Bahia garante pelo menos o terceiro lugar. E vai brigar por uma classificação histórica. É isso mesmo. Se você apostava no Botafogo, no Flamengo, no Inter, no Fortaleza, é melhor voltar as suas atenções para o Bahia, que esse não está fazendo vergonha não. Eu fico por aqui, um abraço grande a todos vocês aqui no Dois Toques e até a próxima edição.